Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. É domingo agora e esse vídeo é para você que vai enfrentar essa prova ou que está se preparando para fazer essa prova em outros anos. Pretendo trazer aqui 5 pontos que eu espero que te ajudem a enfrentar essa prova agora no domingo, tá certo? Vamos lá, como já falei aqui inúmeras vezes, sou professor de português de escola pública e vem chegando aí essa data do Enem, eu já sinto a tensão aumentar entre meus alunos. E o que eu tenho a dizer, principalmente para quem vai fazer essa prova do Enem domingo, é calma, calma, calma. Sim, eu sei. Pedir calma para o adolescente que está pilhado porque vai fazer essa prova é como jogar gasolina na fogueira. Mas é isso. A gente precisa ter calma para enfrentar essa prova. E eu, como falei, pretendo aqui ao longo do vídeo trazer 5 pontos que eu espero que ajudem você a cumprir bem esse desafio. Tranquilo? Mas peço antes, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa se consolidar falando de arte, literatura, educação e por aí vai. Tranquilo? Vamos lá, primeiro ponto. O que é a prova do Enem? O que é isso? Vamos pensar na sigla. Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A prova foi criada lá em 1998, sim, já faz um tempinho, e ela foi criada justamente para poder avaliar não os alunos, mas o processo de aprendizado dos alunos no ensino médio. É avaliar essa etapa da educação. Que eu vou te dizer para vocês que até hoje, mas já faz tempo, que o ensino médio é um dos momentos mais complicados para o governo lidar. Por quê? Porque tem o maior número de desistências. Existe também uma apatia, muitas vezes, maior entre os alunos do ensino médio. Claro, isso está ligado a muitas coisas, né? Como problemas sociais, em que o aluno precisa sair da escola para poder trabalhar. Muitas vezes é um problema de uma falta de estrutura de educação que leva o aluno também a se desinteressar pelo ensino e por aí vai. São vários problemas. O fato é que o ensino médio é o que a gente chama de gargalo, um problema que os vários governos federais precisam lidar e criaram aí essa prova para poder entender como que estava o ensino médio. Bem, hoje a prova já não é exatamente uma medição sobre o ensino médio, e sim um grande vestibular. Uma prova em que você, dependendo da sua nota, pode entrar numa universidade pública, pode conseguir uma nota para entrar numa faculdade particular, pode conseguir um bom desconto numa faculdade particular, e caso vocês não saibam, vocês podem usar essa nota até para entrar em algumas faculdades em Portugal. Sim, o Enem é aceito em universidades fora do país. Para isso, né, você precisa lá fazer o Enem, ir muito bem na prova, e também ficar ligado no SISU, que é o sistema de integrado, que você vai lá, termina o Enem, consegue, assim que chega a sua nota, assim que você recebe a sua nota, demora um tempinho, né, para eles avaliarem tudo, você inscreve lá a sua nota nesse SISU, que vai dizer onde você tem chance. E aí você pode se inscrever em várias universidades públicas pelo país. Isso é uma grande vantagem, isso facilitou muito para o estudante, para poder concorrer, ele morando, sei lá, em Porto Alegre, poder se inscrever pelo sistema, pelo computador ou pelo celular, para concorrer a uma vaga em Manaus, ou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ou em alguma universidade no Nordeste, por aí vai. Então isso facilitou bastante o ingresso de alunos em universidades, porque antes disso, eu lembro, você tinha que fazer vestibular, e era um tour, você ia para um estado, você ia para outro, você ia para outro. Isso ainda acontece de uma certa forma, mas o Enem, a nota do Enem, facilitou bastante. E aqui pensando que o Enem foi criado em 1998, e eu estou lembrando que eu entrei no ensino médio justamente em 1998. Eu acompanhei mais ou menos de perto o que acontecia, né? Isso é legal. Mas apresenta um pouco da idade também.
que não tem problema, é mais uma brincadeira. Segundo ponto, tá, já sei que o Enem é um grande vestibular nacional e até internacional, mas o segundo ponto, tá, mas o que eu vou enfrentar na prova? Qual que é o estilo da prova do Enem? Eu vou falar principalmente da prova de português, que é a minha área, mas eu digo que ela vale também para as outras áreas de humanas. A prova de português do Enem ela é uma grande prova de leitura e interpretação. Sim, a prova ela se dedica a isso, a leitura e interpretação. Você vai lidar com vários textos de vários gêneros diferentes e a prova do Enem quer saber o seguinte: olha, se eu jogar esse texto aqui, esse poema, você vai conseguir lidar com ele ou não? Tá bom, depois desse poema eu vou te jogar um artigo de opinião. Você vai conseguir identificar ali qual que é a tese, quais são os argumentos, qual que é o posicionamento do autor? Tranquilo, conseguiu? Ótimo. Vamos agora para uma propaganda, que vai lidar com imagem e vai lidar com texto. Fez isso? E assim por diante. Então, o que é? São vários textos para você lidar. Por isso também acaba sendo uma prova extremamente cansativa. Mas a prova de português, ela é isso. Ela não exige que você decore vários conceitos. Eu não estou dizendo que os conceitos que a gente estuda na escola não são importantes. Não é isso. Eles têm uma importância, mas o que o Enem quer saber mesmo é se você tem a facilidade da leitura, a prática da leitura. E prática de leitura, acesso à leitura, facilidade com a leitura, não é algo, obviamente, que você vai lidar, vai aprender de hoje, sexta-feira, até domingo. É algo que você aprende ao longo da sua vida. Não só da vida escolar, embora boa parte dos alunos comece a ler na escola e também não leia depois da escola, infelizmente. O problema da leitura é um outro problema sério que a gente já tem vários vídeos aqui no canal para falar sobre isso. E a gente vai voltar a falar sobre isso em outros momentos, porque é um tema importante. Mas a prova do Enem de português é uma prova de leitura. Tá, professor, mas eu não lido com a questão da leitura, não tenho tanta facilidade, né? Bem, o importante é você saber que você vai ter que lidar com isso na hora da prova. Porque a prova é uma prova de leitura, pelo menos a de português, mas eu posso aqui dizer que as de humanas também. Dicas: comece lendo o enunciado da questão. Saiba o que a questão vai pedir e só depois vá ao texto. Por quê? Porque aí você já vai ao texto sabendo o que a questão está pedindo. Isso vai facilitar para você. Tranquilo? Outra dica. E aí, para as outras matérias também. Faça uma prova de cada vez e tire um intervalo entre as provas. Como assim um intervalo? Terminou lá, vou usar o exemplo de português. Terminou a prova de português? Vá ao banheiro, na medida do possível. Vá lá, lave o rosto, se estique, mesmo sem estar com necessidade de ir ao banheiro exatamente, mas vá lá, isso dá uma relaxada, volta, come um pedacinho lá de chocolate, toma uma água e vai para a próxima prova. Vai criando esses micro intervalos entre uma prova e outra, isso dá uma relaxada, ajuda você a enfrentar essa prova que, volto a dizer, é cansativa. Terceiro ponto, a redação. É o grande bicho-papão das pessoas, né? Mas não é motivo para se preocupar muito. A redação. O que o Enem cobra? Um texto dissertativo argumentativo com uma proposta de intervenção. O texto dissertativo argumentativo é exatamente isso. Você falar sobre um tema, se posicionando, dando a sua opinião sobre aquele tema. E além disso, a proposta de intervenção é você criar uma solução ali para resolver aquele problema ou pelo menos para amenizar aquela situação. O tema é sempre um tema social, um problema social que você vai ter que lidar com ele. A prova do Enem, inclusive, ela traz textos motivadores que vão falar sobre o tema ali para você se ambientar e começar a lembrar sobre ele, lembrar de argumentos e também definir um posicionamento sobre aquilo. Os textos motivadores são exatamente isso, para te motivar a escrever. Os textos motivadores não são para você copiar e colocar na sua redação. Isso vai zerar a sua redação. Mesmo que você faça um trabalho bem feito, você vai tirar ou nota 0 ou não vai tão bem. Então, o importante
É você se posicionar do seu jeito, da sua forma, ali, sobre aquele tema. Mas é claro, é um posicionamento, como eu vou falar, mais formal. Não é como você está falando com os amigos, em um local à vontade, informal. Não. Você vai se posicionar formalmente ali, defendendo uma ideia, cujo nome certo é tese, defendendo uma tese, e usando argumentos. Selecione bons argumentos, 2, 3 argumentos, que ali você já vai ter um bom desenvolvimento. Defenda a mesma ideia do início ao fim. Outra coisa, o examinador da sua redação, ele não tem que descobrir o seu posicionamento lá no segundo, terceiro, quarto parágrafo. Não, é no primeiro. Nas primeiras linhas, ele já tem que saber exatamente qual que é a sua posição sobre aquilo. Tranquilo? Selecionar bons argumentos. E aí, argumento histórico, né? Você contextualizar aquele problema, você trazer um exemplo social que seja de conhecimento público sobre aquilo. Se conseguir trazer alguma autoridade, alguma referência que fale sobre aquele assunto, é sempre bom. Mas o importante, do início ao fim, falar do mesmo tema e defender a mesma ideia e, ao final, criar uma solução. Mas não é uma solução assim vaga, não, uma solução clara. O que vai ser feito? Quem vai fazer? Como vai fazer? O que se pretende? Qual o resultado que se pretende com aquilo? É isso. E uma outra dica ainda dentro desse terceiro ponto é: a minha dica é começar pela redação. Comece pela redação. Faça ela, reserve ali 1 hora para você desenvolver a redação, tanto o rascunho quanto a parte definitiva. Isso vai ajudar vocês bastante e depois partam para as outras provas. Tranquilo? Quarto ponto. Como me preparar para a prova? Como que eu me preparo fisicamente, mentalmente, emocionalmente para a prova, que já vai ser agora domingo. Hoje é sexta-feira. Ou se você estiver vendo esse vídeo no sábado, a prova é amanhã. As minhas dicas de alguém que lida com alunos todo ano, que vão fazer o Enem, ou também uma pessoa que fez o Enem quando foi prestar o vestibular também. Primeiro, a prova é domingo. Sexta-feira, hoje, vai descansar cedo. Hoje não é dia de ficar jogando online com os amigos até tarde. Hoje também não é o dia de ficar maratonando série. Sei, essas duas coisas são bem divertidas e a diversão também é importante para a gente relaxar. Mas deixa para fazer isso depois da segunda prova. Tá tranquilo, dá para esperar. Agora é hora de descansar, dormir cedo. Amanhã, sábado, acorde tranquilo, no horário possível e dê uma estudada. Não tem problema nenhum você estudar um pouco. Para manter o ritmo também, se você já vem estudando com certo ritmo. O problema é, não queira revisar toda a matéria no sábado. Não, mas estudar um pouco, isso não é problema nenhum. E, novamente, para dormir cedo, não se estenda muito. Domingo é o grande dia. E aí, domingo, não acorde tão tarde para você poder fazer suas refeições adequadamente. A prova do Enem é no período da tarde, é no início da tarde. Vale a pena almoçar no horário em que você não chegue na prova com sono, porque se você deixar para almoçar meia hora, ou 10 minutos, ou 15 minutos antes de entrar lá para fazer a prova, a primeira meia hora, pelo menos, você vai estar com muito sono. Então, almoce antes, almoce com tranquilidade e vá fazer a prova. Outra coisa, saia cedo. Todo ano acontece aquelas cenas que muita gente fica rindo e eu não acho graça nenhuma de pessoas chegando atrasada para entrar no portão e ficam para fora, né? Que ficam implorando, e você não sabe o motivo daquela pessoa, o que aconteceu, né? Para ela chegar naquele horário, eu não vejo graça nenhuma e não queira ser uma dessas pessoas. É muito triste, né? Porque a pessoa às vezes se prepara o ano todo por algum motivo que pode nem ser culpa dela, um trânsito engarrafado, coisa assim, ela só vai conseguir fazer a prova no ano seguinte. Então isso é bem desagradável, não queira passar por isso, chegue cedo, procure saber anteriormente onde é o lugar, faça lá quanto tempo você vai gastar, mas vá tranquilo, chegue com antecedência ao local, leve canetas, no plural, não leve uma caneta só, nem duas, leve pelo menos 3. Eu nas minhas provas geralmente levo 3 canetas para fazer a prova tranquilo. Leve documento,
Não se esqueça do documento, por favor. Leve também o comprovante, né, de inscrição. Leve também, claro, um lanchinho leve, a água, que vão te ajudar bastante a relaxar e enfrentar essa prova. Tranquilo? Então, e o quinto ponto que eu gostaria de abordar aqui, e aí são aí mais as minhas críticas à prova do Enem. Eu gosto da prova, eu acho o estilo dela interessante, pelo menos a de português, disso de cobrar leitura e interpretação. Eu acho isso bacana, só que ela é muito extensa. E aí acaba que a prova fica muito cansativa, ela exige muito, e por isso muitos alunos acabam, a gente tem estatísticas para isso, as últimas questões que os alunos fazem, geralmente são as que eles mais erram. E não é porque estão mais difíceis, é porque o aluno já não aguenta mais, a cabeça dele está doendo, está cansada, entendeu? Então a prova ela é muito desgastante, ela deveria ser muito menor. Ela deveria ser muito menor para que os alunos pudessem realmente colocar ali o que eles sabem. Nem são alunos, estou usando a expressão alunos, o nome correto é candidatos, porque você pode fazer o Enem independente de você estar agora terminando o ensino médio ou já ter terminado o ensino médio há um bom tempo. Inclusive, quem está no segundo ano do ensino médio também pode fazer de uma forma para treinar, e eu acho isso bem válido, tranquilo? Outro, além da prova ser cansativa, uma tensão enorme que a gente coloca nos ombros dos jovens, principalmente a grande maioria que vai fazer essa prova são jovens, e a gente coloca uma grande tensão, uma grande carga de responsabilidade. Olha, é como se tudo que você tivesse estudado na sua vida se resumisse a fazer aquela prova. E não. A vida é muito mais do que uma prova do Enem, a vida é muito mais do que vestibular, de faculdade e tudo mais. Eu posso dizer por experiência própria. Eu não terminei o ensino médio e fui direto para a faculdade. Eu demorei anos, fui fazer várias outras coisas. Também tentei vestibular e não consegui nos primeiros momentos, mas eu fui fazer várias outras coisas e só terminei depois lá fazendo vestibular com meus 28 anos. Entrei na universidade com 29 anos e estou bem feliz da vida. Mas o jovem já tem que lidar com suas próprias tensões pessoais, e essa passagem, né, dessa adolescência para a idade adulta já é conflituosa, os hormônios estão a todo vapor, e a gente coloca essa carga de tensão de ter que ir lá fazer o vestibular, prestar um vestibular, fazer um Enem, tirar uma boa nota e por aí vai, né? Então é uma carga de tensão, a gente sabe que é complicado para o estudante. E um último ponto aqui, dentro das minhas críticas do Enem, é que a gente, na verdade, não deveria precisar do Enem. Ou o Enem realmente seria um exame para avaliar como está o ensino médio. A gente deveria ter vaga na universidade pública para todo mundo. Todo mundo que quisesse ingressar numa universidade, numa faculdade, num curso superior, deveria ter sua vaga garantida na universidade pública. Isso seria, para mim, assim, fundamental para a gente ter um país mais interessante, mais inclusivo, mais diverso. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, o fato da gente precisar de um Enem diz muito sobre a nossa sociedade, que não lida bem com os nossos jovens, principalmente. Tranquilo? Mas é isso. A prova está aí, ela é domingo. Você, mesmo que acredite que não, aprendeu muita coisa na escola, e não só na escola, porque a escola é um dos espaços de aprendizagem que você tem, existem vários que você circula. Vá com essa bagagem. Vá com essa bagagem, vá tranquilo, vá leve, calma. Você sabe muita coisa. Agora precisa lidar com isso, com o tempo que você tem para fazer a prova e fazer da melhor forma possível. Tá certo? Então, pessoal, o que eu tenho a desejar para vocês é uma boa prova do Enem nesse domingo. Abraço grande, se cuidem, peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem aqui esse vídeo, principalmente para quem vai fazer a prova nesse domingo, mas também para todo mundo que se interessa por esse tema. Tranquilo? Abraço grande, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.